Olá pessoal, aqui é Rafa Sugiura do Mundo Criativo e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um quadro com vinil para enfeitar algum lugar da sua casa. Nesse caso, eu escolhi para enfeitar o meu ateliê. De primeiro, eu escolhi uma frase que eu gosto bastante: a criatividade é a inteligência se divertindo. E aí, a partir dessa frase, eu comecei a criar. Eu escrevi essa frase para cada letra, para cada palavra, uma caixa de texto. Então, cada palavra tem a sua própria caixa de texto, justamente para a gente poder trocar a fonte dessas palavras. Então, nesse A, eu usei um tipo de fonte, que no caso aqui é a Anja. Na criatividade, eu usei outro tipo de fonte, que no caso é essa BD Cartoon. E assim sucessivamente. Cada palavra tem uma fonte diferente, que eu acho que fica mais divertido. A partir daí, depois que eu escrevi a minha frase, eu vou começar a enfeitar o meu texto. Então, eu escolhi alguns itens que eu comprei na loja, alguns arabescos, uma borboleta e a fadinha, que eu gosto bastante. Então, eu coloquei esse tema, achei que esse tema tinha tudo a ver comigo e com o meu quadro, e com a frase. Então, eu peguei, comprei esses arabescos e agora eu vou inserir dentro da minha frase. Eu vou colocar um aqui, entre essas palavras, entre a e o criatividade. Aqui. A inteligência, eu vou usar essa borboleta na pontinha da palavra. Vejam que aqui uma está sobreposta à outra, tá? Nesse caso, eu quero que ela fique com uma imagem só. Então, eu vou selecionar os dois. Eu venho aqui no menu modificar e vou dar um fundir. Veja, o A ficou fundido com a borboleta. É dessa maneira que eu quero. E vou agrupar novamente, porque elas se separaram, as letrinhas. Aqui no C, eu vou usar outro arabesco, que eu gostei bastante. Vou diminuir um pouquinho. E vou usar outro do outro lado. Para eu copiar, segurando Alt, clico e arrasto, ele copia a imagem. Tá? E agora eu vou usar a fada. Vejam que a fada, aqui no meu desenho, no meu quadro, ela não tem os detalhes da asa. Eu preferi tirar e deixar sem esses detalhes. Como eu fiz isso? Eu venho aqui na imagem da minha anjinha, vou aumentar um pouquinho. E o que eu fiz? Clico na imagem com o direito, eu venho e libero o caminho composto. Veja que todos os pedacinhos da asa dela ficaram soltos. Ó, é só vir aqui e deletar cada pedacinho. Prontinho. Agora eu diminuo. E coloco na composição do meu quadro. Certo? E agora a gente vai ajeitando o quadro conforme o gosto de vocês. Nesse caso aqui, o divertindo, eu deixei tortinho, tá? Mas aqui eu vou deixar reto, que aí a gente coloca tortinho quando for colar no vidro do quadro. Então, terminando a minha frase, eu vou selecionar todas as imagens e as palavras, e vou dar um agrupar. Agrupei, eu preciso agora refletir essa imagem, para que quando a gente for colar no quadro,
ela colhe do lado certo, porque eu vou colar na parte interior do vidro do quadro. Então, eu preciso refletir essa imagem antes de cortar. Então, eu seleciono a imagem, venho aqui no replicar e dou um refletir à direita. Olha. Tá? Esse daqui eu vou deixar de canto, que eu não vou utilizar agora. Dei um refletir, então ela ficou com todas as imagens refletidas. Agora, a partir daqui, eu já posso mandar cortar. Então, eu vou configurar o meu corte. Configurando o meu corte, eu venho aqui no tipo de material e escolho vinil. Vinil silhuete. Tá? Ajusto minha máquina conforme as especificações, que no caso aqui tá gerando uma lâmina 1. Eu arrumo certinho a minha máquina para a lâmina 1 e envio para cortar. Tá certo? Agora, vamos ver como faz, porque no fundo do meu quadro tem algumas borboletas, né? Essas borboletas eu também comprei na loja da Silhouette e cortei cada uma delas de um tamanho diferente. Então, vamos pegar a borboleta. Deixa eu só achar a borboleta. Pode ser essa também. Ó. Tá aqui a borboleta, né? Clicando na borboleta, eu dou um desagrupar. Não foi, dou um desagrupar de novo. Ela desagrupou, certo? Aqui na borboleta, ela também tem vários detalhes na asa dela. E eu também não quero todos esses detalhes. Então, da mesma forma, com o direito do mouse, eu libero o caminho composto e vou deletando os detalhes que eu não quero que fique. Certo? Vou deletando um por um. Se eu conseguir selecionar todos, também dá. E vou deixando só aquilo que eu acho que vai ficar interessante na minha borboleta. Certo? Volto e seleciono tudo e dou um agrupar para não sair do lugar o restante dos detalhes que eu deixei. Tá? Ó, então, agora aqui eu vou estipular um tamanho para a borboleta que eu quero. Então, eu diminuo sempre os dois juntos para ficarem proporcional, porque esse vai ser a base e essa vai ser a asa que a gente vai colar em cima da base para dar um efeito 3D. Então, agora é só eu escolher um tamanho adequado para colocar no meu quadro. Um maior e outro menor. E recortar no papel, ou no papel estampado, ou no papel liso. Qual que eu acho que vai combinar com o meu quadro e com a decoração do espaço. Da mesma forma aqui, para eu poder cortá-las, eu vou em configurações de corte e escolho o tipo do material. No caso, eu usei papel de scrap estampado, então eu usei papel padronizado 180 mesmo, tá? E configurei a minha máquina para cortar na lâmina 3 e enviei para corte. Então, e depois montei o quadrinho com fundo com papel todo de glitter e fui colando todas as borboletas conforme eu achei que ficasse adequado. Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo, meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. E fica a dica. Um beijinho, tchau, tchau!